Fala galera, e aí, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor John, do canal Química do John. E aí, tudo bem? Eu quero a princípio agradecer muito mesmo ao Rocha, ao Lobão, que encabeçaram esse projeto tão maravilhoso, né? O Dicão do Enem, primeiro Dicão do Enem aí, de muitos outros. E hoje o John quer passar para você um recado muito importante, que é sobre propriedade física de compostos. Tá? É muitíssimo relevante isso para o Enem. Se você quiser me seguir agora, gente, eu acho que seria muito interessante isso, ir no Instagram, tá? @Química do John, YouTube, @Química do John. Ali, esse ano de 2020, na verdade, eu resolvi criar toda uma estrutura para te ajudar muito nessas provas, tá? E aí, dentro de propriedade física, gente, a gente precisa dialogar um pouquinho, né? Você vai ver aí no material que eu passei para vocês, a respeito de polaridade. Será que a molécula é polar ou será que ela é apolar? Isso interfere na interação entre as moléculas. Isso é fundamental nessa interação e na temperatura de ebulição, por exemplo. Entende? Então, olha só. Imagine essa primeira situação aí, ó, que você vai acompanhar no slide. Você tem dois compostos que têm massas parecidas, massas muito próximas. Então, não é a massa o fator decisivo. Contudo, você percebe que a temperatura de ebulição tem uma diferença razoável, né? E esse de baixo, ele é maior, a temperatura de ebulição dele é maior que o de cima. Ora, por que será que ele é um tanto maior? Vamos lá, aqui tem a ver com a polaridade, certo? Você vai perceber que, olha aqui, ó, essa substância, ela é polar. pH3 é piramidal. Molécula piramidal é polar. Já a molécula de cima, ela é tetraédrica. Lembra disso? Tetraedro de vértices iguais, apolar. Entende? Então, moléculas polares tendem a interagir mais. Nesse caso, o nome da interação, você lembra? Dipolo permanente ou dipolo-dipolo. É uma interação mais forte, consequentemente, a temperatura de ebulição é maior. Olha esse outro exemplo. Nesse outro exemplo, as duas moléculas são apolares, certo? Ó, nesse outro exemplo, as duas moléculas são apolares, ok? Sendo apolares, as duas interagem da mesma forma, dipolo induzido. Agora, percebe que a massa das duas é muito diferente. O que significa isso? Que a massa também é um fator importante nessa análise de temperatura de ebulição. Percebeu que como essa segunda molécula aqui, ó, ela tem uma massa muito maior, o que vai acontecer? A temperatura de ebulição dela também tende a ser maior. Viu que nós já falamos então sobre dois fatores que interferem nas propriedades físicas: a polaridade e a massa. Olha esse terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, nós temos aqui o bromo, que é uma molécula, é uma substância apolar. Interage por dipolo induzido. O outro é o ICl, é uma molécula polar, que interage por dipolo-dipolo. E a água, né, que é muito mais leve, apesar de ser muito mais leve, mas ela faz ligação de hidrogênio, lembra? Quando a molécula tem o hidrogênio ligado ao FON, ela faz ligação de hidrogênio, que é uma interação muito forte. Então, olha só, apesar dela ser muito mais leve que as anteriores, você percebe que ela tem uma temperatura de ebulição maior? É normal que as moléculas que se interagem por ligação de hidrogênio tenham uma temperatura de ebulição maior. Beleza? Então, dipolo induzido, mais fraco que dipolo-dipolo, mais fraco que ligação de hidrogênio. Nesse exemplo, eu peguei lá substâncias, né, que possuem substâncias simples da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. Nas condições ambientes, o que nós temos aqui? Nós temos gasoso, líquido e sólido. Olha só, todas elas são apolares, né? Então todas elas interagem por dipolo induzido. Agora a massa vai aumentando de forma muito intensa. Aumentando a massa, a temperatura de ebulição tende a aumentar, percebe? Olha que aumento é bem expressivo, né?
Beleza, falamos de massa, falamos de polaridade. Agora, nessa última dica aqui, ó, é muito comum você usar isso na química orgânica. Porque aqui, ó, você está trabalhando isômeros. Então, isômeros, gente, vamos lá, são 2 hidrocarbonetos. Então, a polaridade é equivalente, são apolares. O que mais? A massa é a mesma. Por quê? Porque eles possuem a mesma fórmula molecular. Só que aqui é o butano e aqui é o metilpropano, ou seja, um é de cadeia normal e o outro é de cadeia ramificada. As cadeias normais ou as cadeias menos ramificadas, elas conseguem uma interação mais efetiva entre si. Entende? É mais efetivo o contato. A superfície de contato tende a ser maior, as moléculas tendem a ficar mais próximas. Agora, as ramificações, elas distanciam as cadeias, tendo um contato menor entre elas, facilitando a separação entre elas. O que o John quer dizer para você? Ele quer dizer que quanto mais ramificado for a sua cadeia, menor vai ser, gente, a temperatura de ebulição. Então, quanto mais ramificação, menor é a temperatura de ebulição. Espero ter te ajudado muito. Agora vai continuar aí essa leva de professores sensacionais. Muitíssimo obrigado. E eu te espero lá dentro do canal, dentro do YouTube, dentro do Instagram, dentro do Telegram, tá? Beijo grande do John. Tchau, boa prova pra você!